Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para falar nesta feita sobre uma dúvida, mais uma neste momento apologético especial, quando se pergunta sobre a possibilidade de um cristão manifestar possessão maligna. Eu queria deixar aqui para os queridos irmãos o texto que está em 1 João 5, versículo 18, que diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Nós entendemos aqui, à luz do contexto bíblico, que a expressão não peca é no sentido de pecado habitual, pecado voluntário, Não é que absolutamente não pequemos. O próprio texto do 1 João fala isso. Mas é porque não temos mais prazer no pecado, não temos mais, não somos mais enlaçados e, portanto, escravos do pecado. E com relação à possibilidade de um cristão ter manifestação de possessão maligna, essa possibilidade não existe para um autêntico cristão. Um autêntico cristão, o texto sagrado está dizendo que aquele que é gerado de Deus, ele se conservará. Algumas traduções dizem assim: e o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Então, nesse sentido, meus amados irmãos, o Senhor que nos gerou em Cristo Jesus, Ele nos guarda. Efésios 2, versículo 10 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, Efésios 2,10 está dizendo exatamente isso. Nós somos feitura de Deus, nós somos obra de Deus, nós fomos gerados pela operação maravilhosa do Espírito Santo. João, capítulo 1, versículos 12 e 13 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então veja que esse novo nascimento, essa regeneração é uma obra do Espírito Santo de Deus na vida daquele que crê no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E esta feitura, ou seja, esta geração, esta regeneração, que é uma obra do Espírito Santo de Deus em nós, ela nos garante que o maligno não nos tocará. E, portanto, meus amados, enquanto permanecermos firmes na presença do Senhor, podemos ter essa confiança, Alguns dizem que, usando o falso conceito da presença de demônios no corpo do cristão, a alma intocada, mas o corpo possesso. Meus amados irmãos, isso não faz o menor sentido. Eles utilizam 3 exemplos que eu gostaria de destacar aqui. O primeiro é de Saul, mas é importante lembrar que Saul, antes dele ser atormentado por espíritos maus, o Espírito do Senhor já havia se retirado dele, Um outro exemplo é o exemplo de Judas Iscariotes, conforme diz em Lucas 22:3, que Satanás entrou em Judas chamado Iscariotes, mas é necessário lembrar que Judas não era um crente em Jesus. O próprio Jesus havia dito antes que Judas era um diabo, conforme está em João 6, no versículo 70. E o outro exemplo que dão é o de Ananias e Safira. Mas Ananias e Safira, a Bíblia não fala em absoluto em possessão maligna. A Bíblia fala num ato voluntário de Ananias e Safira. Eles mentiram ao Espírito Santo, Claro, sob influência do inimigo. Mas a Bíblia não fala em possessão, E esses crentes mentindo ao Espírito Santo e se opondo à obra do Espírito Santo, nós temos um indicador claro ali da condição espiritual deles, Jesus ele afirmou que os espíritos malignos ele deixam
o corpo de uma pessoa que se converte ao Evangelho, conforme está em Lucas 11, 24. E no versículo seguinte demonstra que, como obra do Espírito Santo, tal corpo fica varrido e adornado, né? Então, meus amados irmãos, é importante termos essa confiança. O Espírito Santo de Deus, ele não divide a casa com espíritos maus. É claro que nós temos defeitos, mas isso diz respeito à nossa natureza humana, a luta contra a carne, entre a carne e o espírito, né? Mas é necessário entendermos que o maligno não tem jurisdição para entrar no crente habitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não divide a casa. Então, fica aí mais esse esclarecimento, né? Existe também uma compreensão, né? Dentro do que eu falei, de que o homem, ele seria um espírito que tem alma e habita num corpo. Não é assim que a Bíblia nos ensina. O homem, muito embora seja tricotômico, ou seja, corpo, alma e espírito, mas a alma e o espírito do homem, ainda que sejam distintos, mas eles são indivisíveis. Então não há a menor possibilidade, como alguns dizem, de o Espírito Santo habitar no espírito e demônios habitarem na alma. Isso não existe, porque eu volto a dizer, a parte imaterial do homem, a sua alma e o seu espírito, ainda que sejam distintas, mas são indivisíveis. Então, meus queridos e amados irmãos, fica tranquilo, fica em paz, porque o que é gerado de Deus se conservará e o maligno nele não tocará. Claro que aqueles que eventualmente manifestam possessão maligna, nós temos autoridade em o nome de Jesus para repreender demônios e pregar o Evangelho para que estes se convertam a Cristo e experimentem a autêntica libertação da sua alma. Deus abençoe a todos. Um forte abraço.